Oi pessoal, saiu no dia 24 o filme A Menina que Matou os Pais e eu já estou aqui para comentá-lo com vocês. Todo mundo sabe que os filmes são A Menina que Matou os Pais e O Menino que Matou Meus Pais. Um deles, esse primeiro, conta a versão que o Daniel, o namorado, disse lá no julgamento, meio que jogando toda a culpa na Suzane. E o outro filme conta o outro lado, dela contando a história no julgamento, jogando toda a culpa nele. Então a gente tem que balancear essas duas histórias pra gente chegar, né, o mais próximo possível da verdade. O que eu sabia do caso, antes de assistir o filme, era que essa menina, Suzane, de uma família rica de São Paulo, tinha 21 anos, ela, o namorado e o irmão do namorado haviam assassinado os pais enquanto eles estavam dormindo, porque os pais não aceitavam o relacionamento dela com o Daniel e para pegar o dinheiro da herança. Então, essa crítica eu vou fazer em 3 partes. A primeira parte é o que a gente descobre da história desse filme, o que a gente vê em relação à atuação, em relação aos atores mesmo, como que eles fizeram isso, e em relação à produção, ok? Então vamos lá. A gente sabe que esse crime aconteceu no dia 30 de abril de 2002, e aí o filme ele vai contando por ordem meio que cronológica, do início do namoro deles, como que eles se conheceram, até o assassinato. E essas partes são os flashbacks deles contando lá no julgamento. Eu fiquei um pouco decepcionada, porque eu achei que poderia ter mais partes no julgamento, deles sendo orientados, olha, fala isso, fala aquilo, olha, o júri tá comprando ou não tá comprando, é melhor você dar uma aparência mais e tal. Eu gosto muito dos filmes de casos reais que mostram essa parte do julgamento, eu acho isso muito, muito interessante. Aqui não aparece muito, tá? É mais a história mesmo. Eu tive que deixar a porta aberta por causa do gato, tá? Não repara se passar uns gatos ali. Enfim, a história, partindo do ponto de vista dele, é sempre colocando ele como o bonzinho. Ele veio de uma família humilde, onde os pais dele eram muito legais, receberam ela como uma filha na família, enquanto ela era a rica, a família dela era a família snob, que tinha preconceito com a família dele por eles serem pobres e eles queriam algo melhor pra filha deles, mas enfim, mostra isso dele já chegar sendo namorado dela, já sofrendo esse preconceito da família, e mostra ela sendo a pessoa que sempre tá trazendo drogas e ela é a menina que é louca, que surta e tal. Então assim, é bem descarado mesmo essa enaltação que ele faz dele, da família dele, e ela é a família dela. O filme mostra a família da Suzane como sendo completamente disfuncional, assim, diz que o pai... Nossa, eu arrotei no meio. Diz que o pai saía com prostitutas, tinha casos e tal, e a mãe supostamente tinha um caso com uma mulher, que era uma paciente dela, enfim. Então já mostra essa coisa bem bagunçada, assim, da família. E aparentemente diz, né, no filme, que o pai era violento, que ele bebia, que ele ficava agressivo, ele batia nela, e também tem uma coisa de abuso sexual com a Suzane. Eu fui pesquisar sobre esse abuso sexual e eu vi que os irmãos relatam que a Suzane contou para eles que realmente sofria abusos sexuais, estupros do pai desde os 13 anos. Mas ela mesma negou, então não dá pra saber se ela falou isso pra eles ficarem com pena dela, depois se arrependeu, se isso realmente aconteceu com ela, mas quando veio a público ela não quis, falar. Então a gente não tem como saber se realmente esses abusos aconteciam ou não. Se isso realmente aconteceu, vamos assumir que aconteceu, né, pela história do filme. Você até pega uma empatia por elas, fala, poxa, mas essa menina também, olha o que ela tá passando. É sempre muita pressão pra ela estudar, pra ela ser alguém na vida, pra ela fazer um curso bom e não sei o quê. Só que assim, você pode até ter um pouco de empatia com ela nesse sentido, mas isso não tá justificando o fato dela ter assassinado os pais. Então você fica tipo, putz, que pena que isso tá acontecendo com você, realmente não tá certo, mas assim, vamos achar outra solução. Assassinato realmente não é uma opção, né, de solução desse caso. Um monte de gato ali pulando. Enfim, o negócio aqui é sério. Então, a família da Suzane não aprovava esse namoro, tal, principalmente o pai, porque o menino era pobre, enfim, tudo mais. E aí eles começam a meio que sair escondidos, sempre eles vão pro motel escondido e tal, ficam fazendo essas coisas escondidas, viagem escondido e tal. E aí tem um ponto-chave no filme, que ela é pega fazendo alguma coisa escondida, assim, com o namorado. E aí a hora que ela fala, meu Deus, eu não aguento mais passar por isso, não aguento mais, eles estão sempre me oprimindo, e eles estão sempre me impedindo de fazer as coisas, e eu não aguento mais passar por tudo que eu passo, e não sei o que, e pelo amor de Deus, eu quero acabar com tudo. E matar esse cara. E aí eles planejam o crime. Uma coisa interessante é que, assim, é uma cadeia de coisas que acontece. Porque, por exemplo, a Suzane sempre ficava muito alimentando no Daniel
que os pais dela falavam mal dele, xingavam ele, falavam horrores dele, que ele não prestava, que ele era ruim pra ela e tal, não sei o quê. Então o Daniel já vai ficando com ódio dos pais pelo tudo que ela dizia. E ainda mais por essa coisa dela apanhar, dela sofrer abusos e tal. Ele resolve realmente contribuir no assassinato dos pais pra proteger a Suzane. E aí, o irmão do Daniel, vendo aquela situação toda, o Daniel fala pra ele, cara, eu vou. Se você não for comigo, eu vou sozinho, mas eu queria muito que você fosse comigo pra você me ajudar e tal, e não sei o quê. Então o irmão do Daniel, que não tem nada a ver com a história, acaba indo pra proteger o irmão mais novo, sabe? E o filme também já mostra esse irmão dele, que chama Christian, como um cara já... Ele é tatuadão, e ele é malandro, e ele já é um cara meio fora da lei. Então, cara, eu vou proteger meu irmão, então eu vou ajudar a matar esse pessoal aí pra proteger o meu irmão. O que eu percebo nesse filme, aparentemente, porque eu ainda não assisti o segundo, a única pessoa realmente inocente aí naquela história parece ser o Andreas, que é o irmão mais novo da Suzane, que não tinha nada a ver, e os pais ali do Daniel também, que, coitados, não sabiam o que tava rolando. Fora, eu acho que não tem nenhum santo ali, entendeu? Não importa a motivação do assassinato, não importa se, mas a pessoa foi morta porque ele era um pau no cu, ou porque ele era abusador, ou porque bebia, entende? Não tem ninguém ali santo nessa história. Ok, então em relação aos atores, eu achei que foram boas escolhas de atores, eu achei que ficou relativamente, né, na medida do possível, parecido. Ó, vou mostrar aqui. Ficou relativamente parecido a escolha dos atores e com as pessoas reais. Eu acho que tem algumas coisas que é muito difícil de reproduzir. Eu vi que a Carla Dias, por exemplo, ela tentou pegar esse olhar da Suzane meio que de doida, assim. Ela tem um olhar muito... que assusta, assim, que dá um arrepio o olhar dela nas fotos que a gente tem do caso, que é um olhar cruel, assim. E a Carla Dias, ela tentou passar isso também em muitas cenas, mas é difícil, sabe? Mas eu achei que ela se esforçou muito pra passar veracidade no papel dela, tanto mostrando o lado de que era uma menina simpática e tudo mais, nada de errado no começo, e conforme ela vai ficando irritada com aquela situação, cheia daquilo e tal, até realmente resolver planejar o assassinato dos próprios pais. Uma coisa também da Carla Dias que eu achei interessante, que ela tentou neutralizar o sotaque carioca dela no máximo possível, colocar um sotaque paulista, mas também não um sotaque paulista muito forte pra ficar, assim, fake, né? Então eu achei que ela mandou bem nisso. O ator também, que eu não lembro o nome, então vou por aqui, porque só a Carla Dias é o nome grande desse filme. O ator que faz o Daniel também mandou muito bem, na minha opinião. Eu achei que ele passa muito essa coisa do cara inocente, que tá ali amando e só quer ficar com a namorada, e que vai vendo aquelas coisas, vai se revoltando com tudo que ele tá vendo, e acaba mesmo que a contragosto no filme, se juntando aí nesse plano de assassinato. E pra completar esse trio aí dos acusados, o irmão do Daniel também... E pra completar aí o trio dos acusados, o irmão do Daniel, né, o Christian, também achei que ele mandou muito bem na interpretação. Ele faz essa coisa malandra de uma maneira muito espontânea, maneira muito natural, eu diria. Ele é um personagem que você olha e fala, cara, conheço esse cara, sabe? Eu já vi esse cara na rua, eu já vi esse cara no bar. Ele é uma pessoa muito... que gera muita empatia, assim, porque parece que você já viu aquela pessoa em algum lugar. Eu, pelo menos, achei que ficou bem legal, ficou bem verídico. Uma coisa que eu não gostei muito da produção é uma produção um pouco mais artística do que literal, você entende? Ele se aproxima muito mais de uma coisa ficção, com algumas cenas que até parece meio que você tá numa vibe de droga, uma coisa, umas luzes. Fica bonito, mas fica fora da realidade, entende? Então, assim, fica uma coisa mais esteticamente bonita e é uma piração, assim, em algumas cenas, que você vê, tipo assim, o interior do personagem colocado pra fora ali, pra você ver aquilo, sabe, saindo, do que uma coisa real próxima de um documentário. Eu achei isso interessante, só que em alguns pontos eu achei que forçou um pouco. Por exemplo, nesse negócio da Carla Dias tentar passar esse olhar cruel, esse olhar maléfico, que às vezes fica meio forçado, você fica, você não compra muito, sabe? Fica muito querendo colocar a pessoa como um demônio, muito too much, assim. Achei que pesou a mão um pouquinho. Então essa questão dessa coisa muito ficcional, que mostra muito essa crueldade no olhar dela, eu acho que eles colocaram ali pra não parecer que eles estão querendo passar um pano pra Suzane von Richthofen, sabe? Tipo, não dá pra passar um pano pra essa pessoa. Então eu acredito que eles colocaram essas partes que ela tá olhando com um olhar maléfico, ou falando pra ele, se você me ama, você tem que me ajudar, ou sabe, falando coisas assim, frases que entrando na cabeça dele. Eu acho que eles colocaram isso justamente pra parecer, tipo assim, nós não estamos passando um pano, tá? A
A gente quer mostrar que realmente, segundo o Daniel, já que ele que tá contando a história, ele realmente foi muito manipulado por ela e tudo mais. Mas o filme tem essa vibe meio artística, quase teatral, em alguns momentos, não sempre, tá? Inclusive tem uma quebra de quarta parede, em um momento lá mais pro final. Então que mostra que realmente eles não estão ali fazendo uma cópia fiel da realidade. Estão fazendo uma obra artística baseada em um fato da vida real. E uma curiosidade para finalizar o nosso comentário de hoje, que a Carla Dias comentou que o mais difícil para ela foi se distanciar da história e se distanciar do julgamento que ela já tinha por ter acompanhado o caso, assim como todos nós, para conseguir interpretar a personagem. Porque imagina falarem para você, então, você vai interpretar a Suzanne von Richthofen. Né? Complicado. Então você tem que se distanciar de tudo que você sabe, se distanciar de todas as opiniões que você tem para conseguir interpretar fielmente essa personagem e as angústias dela e o que levaram ela a cometer este ato. É isso, pessoal. Agora eu estou doida para assistir o segundo filme e ver como que ele vai ser colocado assim nesse ponto de vista da Suzanne contando a história. E aí eu volto para comentar o segundo filme e fazer um apanhado geral aí dessas duas obras como um todo. É isso, muito obrigada. Fiquem aí para os próximos episódios.